Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas microprocessados. Nesta aula eu vou falar um pouquinho sobre a interface UART, em específico a configuração do dispositivo dedicado de comunicação assíncrona, a USCI de tipo A, do MSP430. A gente viu nos vídeos passados que a comunicação entre dispositivos UART ela é feita usando apenas um fio para transmitir e outro fio para receber, caso queiramos uma comunicação em full duplex. Então essas duas linhas elas transmitem dados de maneira assíncrona e podem transmitir simultaneamente, daí a capacidade de se comunicar em full duplex. Essas linhas de transmissão elas são tidas como linhas ociosas quando elas estão em estado 1, e a comunicação começa quando eu envio o bit de start puxando essa linha então para 0. O bit de start então marca o início de transmissão e em seguida eu mando 8 bits de informação e opcionalmente posso mandar ou não um bit de paridade. Essa paridade pode ser paridade par ou ímpar. Depois de ter mandado todos esses bits de dados, eu mando bits de stop para fazer com que a linha volte para o seu estado ocioso, ou seja, o silêncio de comunicação. Depois do stop, eu, claro, posso continuar comunicando, mandando novamente um bit de start e os bits de informação. A amostragem do lado do receptor é feita no meio do período do bit, e para se proteger contra glitches de curta duração, a gente usa uma técnica de voto de maioria. Então a ideia do voto de maioria é você coletar pelo menos 3 amostras num curto instante de tempo, num período de tempo curto, para verificar qual é a maioria dos valores. Então se eu receber 1, 1, 0, eu vou assumir que o valor diferente vai ser descartado, né? Então eu vou assumir que o 1 é predominante, então o valor desse bit vai ser 1. Isso me permite proteger esse sistema de comunicação contra glitches de pequena duração. Se o glitch, obviamente, for de longa duração, aí provavelmente ele vai afetar mais de uma amostra e o voto de maioria não vai então conseguir se proteger. Em caso de sistemas com glitches muito longos, é interessante então diminuir a taxa de comunicação para que esses glitches não afetem tanto a comunicação assim. Em dispositivos UART, o fator que determina a comunicação assíncrona é a ausência da transmissão do clock. Então eu não tenho um dispositivo mestre e um dispositivo escravo, eu só tenho dispositivos UART que transmitem e recebem simultaneamente. Diferentemente dos modos síncronos anteriores, eu conecto aqui o pino de transmissão no pino de recepção do dispositivo 2, e vice-versa na linha no sentido contrário. Essa é uma conexão um pouco diferente dos casos anteriores, porque anteriormente eu conectava as linhas de dados SDA em SDA e SL em SL, ou lá em SPI eu tinha o MISO no MISO e o MOSE no MOSE, e o clock no clock. Aqui é um pouco diferente, porque eu estou conectando de maneira inversa o TX em RX, o que é óbvio, para garantir a direcionalidade desses fios. O clock, então, já que ele não é transmitido, ele tem que ser gerado internamente aos dispositivos, e é aqui que está o fator principal de configuração dos dispositivos de tipo UART. Eu vou entrar em acordo entre os dispositivos comunicantes em uma série de fatores. A principal delas, é claro, é a frequência de comunicação, a taxa de comunicação, ou, no jargão técnico, o baud rate, o bit rate, a taxa de bits por segundo que eu vou usar para me comunicar. Além disso, eu tenho a quantidade de bits que eu vou enviar, se vai ter ou não paridade, se a paridade vai ser par ou ímpar, se eu vou começar pelo mais significativo ou pelo menos significativo, se eu vou ter 1 ou 2 stops. Essas informações são, na verdade, um acordo entre os dois dispositivos comunicantes. Esse acordo está acordado uma série de configurações que os dois dispositivos vão respeitar. Então, baud rate, número de stops, se eu vou transmitir o mais significativo ou menos significativo primeiro, se vai ter ou não paridade, se a paridade vai ser par ou ímpar. Neste vídeo, eu estou interessado mais em configurar o baud rate, porque as outras configurações são bastante simples. Vamos ver como é que um dispositivo comunicante UART ele consegue configurar com precisão sua taxa de comunicação, a taxa de bits por segundo. Então vamos observar mais em detalhes o funcionamento de um dispositivo UART. O dispositivo UART, ele assim como nos outros casos anteriores, eu tenho um registro chamado de RX Buffer e um registro de transmissão, TX Buffer. Não confundir esses registros com os registros de deslocamento, são dois registros separados. Quando eu escrevo em TX Buffer e o registro de deslocamento está livre, o que está em TX Buffer vai ser escrito no registro de deslocamento e aí os bits vão começar a ser transferidos serialmente pela linha. Nesse momento, o registro de transmissão ele fica vazio e eu posso escrever em TX Buffer mesmo durante a transmissão da palavra anterior. E aí, quando esse registro de deslocamento ficar livre, a próxima palavra vai ser transmitida para o registro de deslocamento. O mesmo vale para o RX Buffer. Então, o RX Buffer só vai ser escrito quando todos os bits estiverem preenchidos no registro de deslocamento.
Então eu vou transferir esse valor para o RX Buffer e eu vou gerar então uma interrupção chamada de RX e RFG para ir coletar esses dados. Ambas as operações de transmissão e recepção são cadenciadas por um clock interno ao dispositivo. Ele é gerado internamente e seguindo o ritmo que foi estabelecido no baud rate. Vamos ver como é que a gente faz então para gerar o clock interno, que talvez seja a configuração mais importante de um dispositivo ART. Quando eu tenho uma transmissão de bits internamente ao dispositivo, eu vou gerar o clock através de um gerador de clock. A ideia desse clock é que você tenha um clock interno chamado de bit clock, aqui eu estou chamando de bit clock, que vai marcar os momentos de escrita e de leitura. Obviamente, para a transmissão, o registro de deslocamento que envia os bits na linha, ele vai usar o flanco de subida. Então, quando o flanco de subida atua, ele vai enviar os bits pela linha. Então, aqui eu escrevi o start, aqui eu escrevi o primeiro bit, e por aí vai até o bit de paridade e o bit de stop. Na recepção, o registro de deslocamento da recepção vai usar o flanco de descida para capturar o bit exatamente na metade. Mas a gente vai ver logo em seguida que ele não faz apenas uma amostragem, ele faz 3 amostragens para usar a técnica de voto de maioria. Em todas as configurações possíveis desse módulo, eu sempre vou usar, a interface sempre vai usar o modo de voto de maioria. Agora vamos ver como é que a gente consegue gerar esse clock aqui com tamanha precisão. O clock é selecionado, o clock de bit, esse clock aqui que é gerado na saída, que conecta os registradores de deslocamento, é chamado de bit clock. Tá? É esse clock que eu estou mostrando aqui em cima. Esse clock é gerado a partir de um clock mais rápido que eu posso selecionar. Pode ser um clock fora do microcontrolador, um clock externo, pode ser o A-clock ou o SM clock. Em geral, a gente sempre escolhe o SM clock, que ele é o clock mais rápido disponível para os módulos e os periféricos do MSP430. Esse clock passa por 2 divisores e por 2 moduladores. Os divisores são simples, a gente já viu várias versões de divisores quando a gente estudou timer, quando a gente estudou as outras interfaces de comunicação serial, e aqui não é diferente. Eu tenho 2 divisores, um para dividir por 16, se for o caso, e aqui eu tenho um valor N de 16 bits para dividir por 1 ou até 65.000, Depois eu tenho 2 estágios de moduladores que permitem então afinar essa divisão para pegar a parte fracionária do divisor inteiro. A gente vai ver como eles funcionam daqui a pouquinho. Então eu tenho um estágio de modulador chamado de First Stage, o primeiro estágio, que tem 4 bits de precisão. Esse estágio é configurado através dos bits BRF. Então BR é de baud rate, baud rate divider ou baud rate configuration, ou bit rate. E o F vem de first, é o first stage, o primeiro estágio de modulação. Ou eu posso usar um segundo modulador, que é um modulador chamado de BRS, então baud rate modulator second stage. O S é justamente do segundo estágio, second stage of modulation. Então nesse caso aqui eu tenho apenas 3 bits de precisão para gerar uma parte fracionária da divisão entre o clock de entrada e o clock do bit. A ideia dos divisores e moduladores é então gerar o período do bit o mais preciso que eu possa, para a gente gerar esse flanco de subida e flanco de descida nos momentos mais adequados da comunicação. Vamos estudar mais a fundo como é que um modulador gera esse período de bit aqui. Vamos estudar o modulador agora. O modulador ele é capaz de modificar o período do bit através de um aspecto de modulação que aqui eu estou chamando de Mzinho. Certo? Para gerar o período do bit que a gente quer transmitir, geralmente eu tenho internamente um divisor de clock, que eu vou ter um clock mais rápido, o clock de entrada, provavelmente o SM clock, e do SM clock eu gero um clock mais lento para chegar no período do bit. O modulador, o que ele faz? Dependendo do estágio que ele está, ele vai setar esse Mzinho para 0 ou para 1. Se o M for 0, ele vai usar o tamanho do período do bit tal como ele é, que segue a divisão inteira entre o período do clock externo e o período do clock interno, o clock de transmissão chamado de bit clock. Nesse caso aqui, a minha amostragem, a principal amostragem é feita no meio, nesse flanco de descida aqui, no meio do período do bit. E os bits auxiliares de amostragem para calcular o voto de maioria são feitos um flanco anterior e um flanco depois dessa medida. Então eles são feitos aqui e aqui. Então perceba que as medidas são feitas no flanco de descida, no flanco de subida e no próximo flanco de descida também. Então são 3 bits relativamente próximos que estão separados justamente por meio período do clock.
O tamanho do período do bit é dado por, então, n é o fator inteiro de divisão, vezes o período do clock. Agora, quando o modulador entra em m igual a 1, quando ele entra em ação, o que ele faz? Ele prolonga o tamanho do bit em uma batida de clock. Então ele aumenta um pouquinho o período do bit, acrescentando uma batida de clock, fazendo com que o novo período do bit, t-bit, seja n batidas do clock mais 1. Então mais uma batida do clock, mais um TCLK. Então a ideia aqui é que você incremente uma batida de clock antes, né, de calcular, de tirar a amostragem. Novamente, você percebe que aqui os três flancos, né, os três amostras que são coletadas, elas estão um pouquinho deslocadas, mas ainda assim estão próximas do centro. Tá? A ideia principal aqui é você ter um período de bit um pouquinho maior para diminuir um pouquinho a velocidade de comunicação e fazer um ajuste fino na comunicação como um todo. Vamos ver como é que esse cara aqui se encaixa no todo. Tá? O modulador, então, ele vai atuar em todos os bits, né, seguindo uma certa lógica. Quando eu estou transmitindo a minha informação pela linha serial, eu vou iniciar a comunicação puxando a linha para 0 para enviar o bit de start. Em seguida, eu mando os bits e termino a comunicação mandando o stop. O período do bit aqui é dado pelo divisor n, né, o BRW, mais o m. Então m é opcional, eu posso incluir ou não, como a gente viu no slide anterior, eu posso incluir ou não um período de clock do clock mais rápido, né, o clock que gera o bit do clock. Então se m for igual a 0, o período do bit vai ser BRW-TCLK. Se o m for igual a 1, aí eu tenho um período de bit, uma batida de clock mais lenta. O modulador, então, ele escolhe de maneira lógica os momentos que ele quer atuar, dependendo da configuração dos 3 bits de configuração. Se eu escolher botar o modulador no primeiro estágio, eu vou fazer com que o primeiro bit, ele seja um pouquinho mais longo que os demais. E aí o período total da minha comunicação vai ser um pouquinho menor, ou seja, a frequência média, ela reduz um pouquinho. Então, a ideia é essa, você conseguir fazer ajustes fracionários dentro de um divisor inteiro. Se eu, por exemplo, escolher o último bit também, eu faço ele um pouquinho mais longo. E aí ele vai aumentar um pouquinho o período médio total dos bits e a minha frequência total vai ter uma média, então, que vai baixar um pouquinho. O período total, né, da transmissão, o período do byte, dos 8 bits transmitidos, vai ser então 8 vezes o período do bit. Então vai ser 8 vezes o BRW mais M do TCLK. É claro que aqui eu estou simplificando um pouco a matemática, na verdade teria que ser um somatório de MI, né, porque são vários M's que se repetem aqui, mas dá para pegar a ideia geral. Né? Então se só tenho 2 M's igual a 1, esse M aqui no total, então vai ser 8 vezes M, né? Vai ser 2 períodos de clock ao total que eu vou somar aqui no final. Então levem essa equação aqui com um grãozinho de sal, porque não está totalmente preciso matematicamente. O modulador, dependendo da configuração que você escolhe, nos bits de BRS, né, no segundo estágio do modulador, ele vai escolher de maneira a distribuir esse atraso nos bits de comunicação. Então, desde o primeiro bit até o sétimo bit, né, do bit 0 até o sétimo bit, ele só tem 8 opções para fazer isso. Né? O oitavo bit ele geralmente deixa de fora. Esse aqui é só um exemplo ilustrativo. Então, na configuração 0, ele não coloca nenhum estágio de modulação, no estágio 1 ele coloca apenas no primeiro bit, no estágio 2 ele vai colocar no primeiro e no bit 5. Então ele está tentando distribuir de maneira igual os momentos onde são inseridos esses bits de modulação. Então a ideia é distribuir um pouco essa energia entre os bits para você ter uma média da frequência que é um pouquinho menor do que a frequência que você estabeleceu no divisor inteiro. O período do byte, então, é dado por essa equação, e na verdade quando eu pego uma versão um pouco mais precisa, né, a gente vai ter que, quando eu multiplico esse 8 por esse m, que na verdade não é 8 vezes m, né, o número de m's que estão iguais a 1 aqui, isso aqui se converte no BRS, então o número de bits iguais a 1 aqui nessa tabela é igual ao valor de BRS, da configuração do modulador. Então se eu tenho 0 modulações, então esse cara aqui não aparece, eu vou ter justamente o período de 8BRW, né, para o período do byte. Agora o mais interessante não é ver o período do byte completo, é ver a média, o que isso aqui afeta a média de transmissão de bits. Porque a média da transmissão de bits é esse valor aqui do período do byte dividido por 8.
Então pego esse cara aqui e divido por 8, pego esse cara e divido por 8 e multiplico por TCLK. Então essa média é o próprio BRW, que é o período do bit, mais o BRS sobre 8. Então isso aqui é muito interessante, vezes, claro, o período do clock. Então isso aqui é muito interessante porque mostra pra gente que eu consigo ter uma precisão fracionária na divisão do clock em 3 bits, já que eu tenho uma divisão de até 8 valores fracionários aqui. Então isso aqui é uma configuração, uma capacidade muito interessante do modulador de reduzir, de te permitir fazer divisões fracionárias entre o clock de entrada e o clock de saída. Vamos analisar agora qual que é o impacto que a divisão do clock e o modulador também, qual que é o impacto que isso causa na janela de voto de maioria. Então, se eu tenho uma relação entre o clock de entrada e o clock de bit, que é uma relação próxima, poucos batidas de clock para um bit de clock, para um período do bit, a minha janela de amostragem ela fica relativamente larga. Então, eu consigo me proteger contra glitches de curta duração. Agora, conforme eu aumento a frequência do meu clock, a relação entre os dois clocks, o divisor do clock de entrada para o clock de bit, a janela de voto de maioria ela vai diminuindo. E ela vai diminuindo cada vez mais conforme eu aumento essa frequência do clock de entrada, a relação entre esses dois clocks. Chega um ponto que a janela de voto de maioria ela é tão pequena que deixa de ser vantajoso usar essa janela, já que eu não tenho mais a proteção contra glitches de curta duração. Um glitch de curta duração pode pegar as 3 amostras, já que elas estão muito próximas temporalmente uma das outras. Então muita atenção quando você fizer a configuração, não permitir que a relação entre o divisor, o clock de entrada, a frequência do clock de entrada seja muito grande em relação ao clock do bit. Felizmente, o MSP430, a interface de comunicação dedicada, ela tem um modo de operação que ela estabelece ao máximo uma relação de 16 entre esses dois caras. Então, de maneira bem pouco conservadora, se você perceber que a relação entre o clock de entrada e o clock do bit que você quer obter ficou maior do que 32, esse divisor aqui deu maior do que 32, eu recomendo você usar o módulo de oversampling para que essa relação fique fixa em 16. Uma versão mais conservativa dessa recomendação aqui, e eu acho, se não me engano, é a recomendação que a Texas faz para o MSP430, é que se essa relação for superior a 16, você mantém o OS 16 igual a 1 para manter essa relação em 16 batidas do clock aqui embaixo em relação ao clock de cima. E aí a janela de voto de maioria ela tem um tamanho que é suficientemente grande para coletar e capturar e se proteger contra glitches, eventuais glitches de curta duração. Então essa é a recomendação da Texas, se for maior do que 16, você pode usar o modo de oversampling. Eu já sou menos conservador, eu sempre faço meus projetos e passar de 32, aí sim que eu uso o modo de oversampling. Para finalizar esse vídeo, eu gostaria de dar algumas dicas de configuração. A ideia é que você configure a sua interface dedicada da seguinte forma. Primeiro, calcule o valor do divisor de clock, aqui a gente vai chamar esse divisor de D, que vai ser a divisão entre a frequência do clock de entrada, a frequência, por exemplo, do SM clock, dividido pelo baud rate. Se essa relação der maior do que 32, use o modo de oversampling. Se der menor do que 32, então use sem oversampling. Se você for usar o modo de oversampling, divida novamente o D por 16, já que a gente está usando um divisor a mais. Então eu vou ter o D dividido, o próprio D dividido por 16. D, no final das contas, esse cara aqui é um número fracionário. Ele vai ser algo do tipo, 15,72, ou então 27,12. Então ele é um número fracionário que é composto de uma parte inteira, eu vou chamar de N, e uma parte fracionária chamada de F, que eu estou chamando aqui de F. Esse D, então, é composto de um número em 16 bits da parte inteira e um número fracionário que a gente vai codificar ele ou em 3 ou em 4 bits, dependendo do modo de operação. Se for o modo sem oversampling, a gente vai usar apenas os 3 bits do segundo estágio do modulador. Se for o modo de oversampling, a gente vai usar apenas o segundo estágio do modulador com 4 bits de precisão. Aí na última etapa, então, é calcular esses valores. Então a gente tira a parte inteira desse divisor, esse aí é fácil, E aí para calcular os bits da parte fracionária, basta pegar essa parte da parte fracionária aqui, então eu vou pegar esse valor D,
vou subtrair da parte inteira, então se for, por exemplo, 14,72, eu vou pegar 14,72 menos 14, que vai dar 0,72, e esse 0,72 eu multiplico por 8 para deslocar os 3 bits dele para a parte inteira, né? E aí eu vou ter no BRS a parte inteira em 3 bits desse valor decimal, né? Desse 0, alguma coisa que eu obter. Se eu estiver usando o modo de oversampling, eu vou usar não o segundo estágio, mas eu vou usar o primeiro estágio do modulador em 4 bits de precisão. E aí, para obter os 4 bits de precisão, então eu vou multiplicar por 16 essa parte fracionária. Então, vou pegar os mesmos 0,72 lá e vou multiplicar por 16 para obter os 4 bits da parte fracionária. E é isso, pessoal. Eu espero que com esse vídeo vocês tenham aprendido um pouquinho mais como configurar o módulo dedicado de comunicação serial, o ART, do MSP430. A configuração é basicamente a configuração do acordo, né, da convenção entre os elementos comunicantes, e a configuração do clock, que é feita através dos divisores e dos moduladores. Aí, em geral, a gente escolhe ou um modulador ou outro, não os dois simultâneos. Vejo vocês então na nossa aula síncrona daqui a pouquinho. Até lá!